Newellen, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, poder contribuir com a sociedade, principalmente com as mães, que ansiosas aguardam a chegada dos seus bebês. Eu que agradeço, Roseli, pelo convite e espero estar contribuindo com mais um assunto. Mas explica pra gente, Newellen, o que é fisioterapia obstétrica? A fisioterapia obstétrica, ela é um pouco conhecida, E ela abrange a parte de saúde da mulher, Não seria exatamente só a obstetrícia, mas a obstetrícia ela vai cuidar com a maternidade, Certo. A saúde da gestante e a saúde do bebê, Dentro da obstetrícia, a fisioterapia contribui para a preparação do parto, Sim. O acompanhamento desse parto, Com a mulher, com a família, com o bebê, E no Sim. pós-parto, no período puerperal, que a gente vai contribuir com a amamentação e com as orientações de uma forma geral. E esse acompanhamento, na parte da gestação, a pessoa que tem a opção de escolher entre uma cesárea e o parto normal, ela deveria sempre optar pelo parto normal, E nesse assunto, qual é a importância da fisioterapia obstétrica? Bom, a fisioterapia obstétrica, ela vai contribuir para as duas partes. Isso vai do desejo da mulher, Eu quero um parto normal, então a gente vai trabalhar para esse parto normal. A diferença do trabalho em si no corpo vai ser mais favorável lá no final. Então a gente vai conseguir trabalhar mais para que ela tenha um parto normal mais rápido, por exemplo, lá no finalzinho. A partir das 35 semanas a gente já começa a trabalhar para isso, No parto cesárea, a gente trabalha da mesma forma, Porque essa mulher ela precisa de um condicionamento físico para o pós-parto. A recuperação dela vai ser muito melhor, Então uma mulher que faz uma atividade física, prepara sua musculatura, a recuperação dela no pós-parto de cesárea é bem melhor do que de uma que não faz nenhum tipo de atividade. Sim. Então, aquela que vai para o parto normal, ela vê esse benefício ali no trabalho de parto, Ela Entendi. tem um trabalho de parto um pouco menos cansativo, ela fadiga menos, Ela consegue ser bem mais rápido, Mas assim, a fisioterapia, ela contribui para as duas partes. A diferença um pouco é nos momentos e o que a gente vai trabalhar ali na fase final, Para encaminhar ela para esse parto. Eu li alguns artigos, Newellen, que falam que nessa preparação, nessa fisioterapia, vocês ensinam algumas atividades físicas, vocês também orientam a pessoa como ter uma respiração correta, Porque ali na hora do parto, principalmente para quem vai fazer o parto normal, a respiração é importante, Com certeza, a respiração no parto normal, por exemplo, ela vai fazer toda a diferença, porque é onde a gente concentra o equilíbrio da mulher, Sim. Concentra a força dela a força de vontade, Sim. Ela vai usar a respiração para desligar, Então ela vai diminuir a dor, E favorece também o bebê. Então esse bebê ele vai nascer com um volume de oxigênio bem melhor, Então todo mundo fala, o bebê nasceu roxinho, todos os bebês nascem roxinhos, A questão é o batimento cardíaco desse bebê. A mulher que respira bem durante o trabalho de parto ou durante a cesariana, esse bebê vai nascer bem melhor, um batimento cardíaco bem melhor, A mulher que passa, por exemplo, um trabalho de parto normal, gritando, que não se concentra, esse bebê tem um pouco de deficiência no oxigênio, então dificulta para ele nesse pós-parto, E a fisioterapia vem, atua aí dentro, fazendo com que essa mulher se concentre e saiba respirar, Porque muitas vezes as mulheres sabem respirar, a questão é que elas não têm a prática, então ela não vai lembrar de respirar ali na hora. Eu tenho lido muito e ouvido falar sobre esse assunto, que a maioria das pessoas que fazem cesárea é até por indicação médica, Porque às vezes os médicos preferem não serem acordados durante a noite para fazer um parto normal, então eles já programam a cesárea, Mas eu penso também que às vezes a mãe, ela acha até mais prático fazer uma cesárea. Ou seja, a gente não pode imputar a culpa só aos médicos, Não, com certeza. Na verdade, isso entra dentro da questão do parto humanizado. O que é o parto humanizado? É o parto que a mulher quer para ela.
entendeu? Sim. Isso é o parto humanizado. Então, a gente tá tendo muita discussão em relação a isso, né, na mídia, e a gente prioriza para a mulher o parto que ela quer. Então, se a mulher ela chega para mim e ela fala, olha, eu quero o parto cesárea, então a gente vai trabalhar em cima desse parto. O parto cesárea para ela vai ser humanizado, porque é o desejo dela, Sim. entendeu? A partir do momento que ela é encaminhada para uma conduta que ela não quer, já deixa de ser humanizada, desde que esteja dentro da normalidade, né? Eu acompanho muito o trabalho de parto normal. Muitas vezes as mulheres são encaminhadas para cesárea, elas não querem, mas é uma necessidade ali do momento, é a vida do bebê ou é a vida dela. Aí a gente não se questiona mais o desejo dela, Sim. Entendeu? Aí é uma coisa... Uma questão de vida. É uma questão de vida ou morte, né? É uma outra etapa, né? Certo. Então, assim, a gente trabalha muito para o parto normal ou para o parto cesárea, aquele parto que a mulher quer, mas dentro dos padrões de normalidade, né? Os médicos que eu trabalho, eles vão atuar em cima da vontade dela, mas desde que a vontade dela esteja dando tudo certo, né? Sim. Não adianta nada a mulher ter um parto normal do jeito que ela quer, mas às vezes ou ela ou o bebê sofrer alguma consequência, Sim, né? com certeza. E da mesma forma o parto cesárea, né? Aí entra a questão da cesárea agendada, né? Certo. Também já é uma outra discussão, é uma comodidade, né? Tanto para a mulher, às vezes a mulher quer ir bonita, às vezes ela quer fazer uma escova, às vezes ela quer pintar a unha, né? Toda arrumada, ela quer ir para essa cesárea sim, ela quer receber o bebê dela sim, né? E o médico também, às vezes é mais prático para ele, né? Agora, no parto normal já é diferente, às vezes a mulher pega, né, em uma situação, né, completamente diferente para ela, né? Lógico que dentro do trabalho de parto normal, eu particularmente trabalho isso com elas. Vocês querem se arrumar? Ah, eu quero, então vamos se arrumar durante o trabalho de parto, né? A fase inicial é uma fase que está tranquila ainda, então às vezes ela quer fazer uma escova, ela vai no salão, quer ir fazer uma compra, ela vai no mercado, né? Dá para ela fazer algumas coisas. Então, quando você fala assim que dá tempo, porque às vezes a gente ouve umas histórias assim que a mãe estava indo para o hospital, sentiu a primeira dor e o bebê nasceu no caminho, no carro, no ônibus, né? Mas então, a maioria dá tempo, né? É um trabalho assim que não é tão rápido. A questão é que essa mulher que chegou nascendo, que nasceu sem ela perceber, é que ela já estava em trabalho de parto, ela não percebeu, entendeu? Entendi. Então, dentro da fisioterapia obstétrica, essa mulher ela já é treinada a identificar isso. Ela tá com contração, ela tá com ritmo, mas ela não tem dor. Entendeu? Então, a mulher sabendo que é a contração, como que é, qual é o tempo, né? Qual é o tempo da fase final, né? Quantas contrações ela já tem na fase final, ela sabendo de todas essas informações e o acompanhante dela estando orientado, né? Sabendo também identificar, essa mulher não vai ganhar no ônibus, ela não vai ganhar na rua, ela não vai ganhar em um lugar diferente, entendeu? Porque ela já sabe, ela percebeu que ela está tendo alguma coisa diferente, ela vai ligar para a fisioterapeuta, ou ela vai ligar para a médica, para a enfermeira que está acompanhando ela e vai falar, olha, minhas contrações estão assim, assim, né? Ah, então vamos ver, aí vai avaliar, né? É muito difícil chegar assim, nascendo, né? Já acompanhei parto que a mulher achou que não tava, né? E eu também, a gente acabou, né, não relevando muito e quando chegou no hospital tava de 8 centímetros de dilatação, né? Precisa de 10 para nascer. Então, assim, mas ela já tinha falado, olha, não vai precisar induzir porque eu tô com contração. Então, ela já sabia. A gente não sabia a quantidade que tava de dilatação, né? Mas a mulher, ela tendo uma orientação, é difícil isso acontecer, né? Sim. Noeli, o assunto está muito interessante, mas a gente vai sair rapidinho para o intervalo e a gente volta já já.
E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje recebendo a Noellen Garcia, que é fisioterapeuta obstétrica, e a gente está falando, né, Noellen, sobre a importância da mãe que está gestante procurar a ajuda de um profissional para que ela tenha um parto normal ou cesárea, mas de forma, né, assim, boa, tanto para ela quanto para o bebê, né, Noellen? Sim. E agora eu gostaria de saber sobre atividade física. Quais são as atividades que uma gestante pode fazer? Isso vai depender das condições que essa gestante está, né? Sim. Uma gestante que ela é ativa, né, ela já pratica uma atividade física, ela vai ter condições de fazer vários tipos de atividade, né? Certo. Uma gestante que é sedentária, ela pode ter algumas limitações, não que ela tenha, Sim. né? Daí a gente precisa ponderar essas limitações, né? Mas ela também pode fazer qualquer tipo de atividade. Qual é o problema? Algumas mulheres deixam para fazer atividade na gestação, né? Então, por exemplo, não tem como ela fazer uma caminhada de 1h30 na gestação. Ela é sedentária, Certo, né? é Mas uma mulher que já é ativa, já é atleta, Uhum. ela vai conseguir fazer diversos tipos de atividade. Ela não pode manter o ritmo normal dela. Aos poucos, ela vai ter que reduzir esse ritmo, né? Certo. Uma corrida, algum exercício que faça um esforço físico muito grande, né? Hidroginástica, por exemplo, é recomendável? A hidroginástica, ela é recomendada, né? Claro que com um profissional especialista na área, né? Certo. É diferente da mulher que faz uma hidroginástica normal, né? O profissional, ele sabendo atender uma gestante, a gestante fazendo atividade num grupo para gestante, né? Certo. Ela é recomendada, com certeza. É diferente de uma gestante que vai num grupo de idoso, né? Entendi. A atividade, ela modifica, né? Aí entra o pilates, entra a yoga, a caminhada, né? Alguma atividade aeróbica, a musculação. A musculação, desde que seja bem orientada, ela pode ser feita. Mulher não pode fazer uma atividade física durante a gestação pegando uma carga muito alta, né? É verdade. Muitas mulheres falam assim, mas o meu corpo é preparado, o meu físico é preparado. Mas a gente não prepara útero e placenta, Entendi. né? É verdade. Não existe musculação para útero e nem para placenta, né? Mas assim, ela pode manter, né? A questão é que tem que ponderar isso. O profissional que vai atendê-la precisa estar bem orientado. E no caso, Noellen, do parto normal, né? Que a pessoa, quando vai ter o parto, então a criança vai passar, né, pelo órgão genital feminino e normalmente as atividades físicas parece que ela beneficiam, né, a elasticidade da mulher nesse momento para que depois do parto ela volta a ter, né, a mesma elasticidade antes. É assim que funciona? Sim, na verdade se trata do períneo, né, o assoalho pélvico, né, que envolve todo o órgão genital feminino. Esse assoalho pélvico, eu particularmente trabalho na clínica, né, preparando ele, mas assim, ele é um músculo como os outros, né? Existe o mito da vagina ficar larga, né, devido à passagem do bebê. É um mito, né? Por quê? Porque como a gente alonga qualquer outro músculo do corpo, esse músculo perineal, ele vai ser alongado, né? Ele abre e ele volta. Agora, é diferente de você fazer um alongamento muito forte, com uma amplitude muito grande, sem essa musculatura estar preparada, né? Mesma coisa que a gente vai alongar a perna, né? Faz uma amplitude muito alta, além do que o músculo sustenta, né? Você vai fazer uma lesão ali, né? No períneo é a mesma coisa, a gente precisa preparar esse períneo, né? Fazendo os exercícios de massagem, que seria para alongar, né? E os exercícios de fortalecimento, né? Agora é como qualquer músculo, o bebê vai passar, o músculo vai voltar, né? A questão também que tem que se trabalhar um pouco o emocional da mulher, né? Porque muitas mulheres ficam, vai ficar largo, né? É verdade. Que na verdade não é, né? Mas mesmo que a mulher tenha alguma dificuldade no pós-parto, a gente entra com a fisioterapia ginecológica, que é para trabalhar esse fortalecimento e voltar às estruturas, né? Acontece? Pode acontecer,
né? Por uma questão emocional ou própria mesmo, muscular ali, ficar com algum problema. Assim como na cesárea dá alguma complicação, né? Mas aí a gente tem um corretivo para isso. A mulher volta a fazer os exercícios de períneo e essa musculatura volta ao normal. Volta ao normal. Niueli, e em qual período de gestação a mãe deve procurar um fisioterapeuta obstétrico? Na verdade, não existe um período certo, né? Sim. Quanto antes, melhor. Muitas mulheres deixam para procurar lá no finalzinho, né? Para se preparar para um parto normal, que é uma maratona, de certa forma, né? Mas o adequado é a partir de 12 semanas de gestação. Alguns médicos orientam e já encaminham com 8 semanas, né? Eu, particularmente, gosto de começar a atendê-las com 12 semanas. 12 semanas, ou seja, 3 meses, né? 3 meses, que passa o período de implantação, então não corre o risco de ter algum descolamento de placenta, alguma complicação, né? Mas quanto antes, melhor. Melhor, né? Tá certo. Bom, nós vamos para mais um intervalo e a gente volta para falar sobre a amamentação. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, conversando hoje com a Niueli Garcia, que é fisioterapeuta obstétrica. Estamos falando sobre a importância da mãe que logo que descobre a sua gravidez, procurar a orientação desse profissional, para que tenha uma gestação saudável, o trabalho de parto, tanto normal quanto cesárea, venha a ser de forma saudável para os dois, né, Niueli? E sobre a amamentação, Niueli, o que é importante a mãe saber? A amamentação, ela é um assunto delicado, né? Porque muitas mulheres amamentam com muita tranquilidade e muitas mulheres têm dificuldades, né? Geralmente eu encontro só com as que têm dificuldade, né? Porque aquelas que não têm, né, não tem nem necessidade. Algumas me ligam na gestação, olha, eu quero o seu acompanhamento no pós-parto, né, para amamentar. Eu falei, olha, me liga lá no pós-parto, tá? Algumas nem retornam, né? Certo. Por quê? Porque às vezes não tem nenhuma complicação, né? Mas as orientações gerais, essa mulher precisa preparar a mama, né? Que é uma pergunta que todos, não estou preparando a minha mama. Precisa, mas assim, ela deve tomar sol, né? Sol, né? Tem algumas outras orientações aí que não são muito adequadas, né? Mas por que sol? Porque o sol, ele vai fazer com que a pele da areola e do bico fique mais grossa, né? Então vai favorecer o bebê pegar, né? Porque ele vai ter uma apreensão melhor e elimina ou diminui os riscos de ter uma fissura, de ter uma lesão ali quando esse bebê está mamando, né? Certo. Então é o sol, né? Existem alguns acessórios, pomadas que estão sendo usadas, né? Eu particularmente não oriento, né? Mas se a mulher quer usar, né? Porque às vezes o outro profissional que está atendendo ela no pré-natal orientou, usa, né? Mas durante a gestação, o ideal é não hidratar, né? Porque você hidratando o bico e a areola, você vai favorecer uma fissura no pós-parto, né? Quando esse bebê começar a pegar, porque a pele fica mais lisinha, sensível, sedosa, né? Então, tem que fazer o efeito contrário, na verdade, né? Então, é um sol de 15 minutos por dia, né? Respeitando... Com a mama totalmente exposta, né? Isso, com a mama totalmente exposta. Voltando lá na hidratação. Pode hidratar a mama, né? Deve, até mesmo pela questão estética, né? Que algumas prezam. Mas não hidrata o bico e a areola. Mas, Niueli, e sobre aquelas mães que falam assim, desesperada, eu não consigo amamentar meu bebê porque eu acho que eu não tenho leite, eu não tenho paciência. Existe isso da mãe não ter leite? Claro que existe. É uma questão emocional. Né? Só emocional, então? Só emocional. Geralmente, quando eu vou atender, é porque a questão está bem crítica, né? Então, o emocional já está completamente abalado, comprometido, né? A família influencia muito,
né? Principalmente na questão de pressão psicológica em cima daquela mulher, né? Porque a preocupação maior em si é o bebê passar fome, né? Geralmente quando a mulher diz eu não tenho leite, eu não estou produzindo, né? Tenho alguma dificuldade, é porque tem várias questões envolvidas. O bebê chora, né? Certo. A família que deve apoiar diz que ela não tem leite, que o bebê está chorando de fome, né? Ela fica nervosa e daí entra a complementação de outro leite, né? Então, quando existe uma complicação, é porque essa mulher não foi muito bem orientada sobre a amamentação. O que pode acontecer, o que não pode, o que o parto normal vai favorecer, o que a cesárea vai favorecer, não vai favorecer, né? O tipo de parto influencia nessa amamentação, né? Lógico que, como eu disse, tem aquelas mulheres que não têm nenhum problema, independente do tipo de parto, né? Mas na cesárea, por exemplo, o leite demora a descer, né? Então essa mulher já tem que estar preparada, que ela pode ter que passar um complemento para esse bebê. E no parto normal já desce de imediato? Não de imediato, mas ele é bem mais rápido. Algumas desce, né, na hora, assim, já tem colostro saindo. Algumas demoram um pouquinho mais, pela questão de ansiedade também, pela dor que gera, né, durante a amamentação. Então, atinge o emocional dela, né? Mas assim, a mulher, ela estando bem orientada, ela não deixa essas outras questões influenciarem na questão emocional dela. Então, ela sabendo que vai demorar para descer o leite, ela já está orientada. Então, ela vai conduzir isso de forma correta, né? Natural. Agora, a família também influencia muito, né? Por essa questão. Porque todo choro do bebê, eles associam à fome, né? Tudo é a fome. Verdade. Mas ninguém vê que às vezes esse bebê precisa de um colo, precisa sentir o cheiro da mãe, precisa ouvir a mãe e o pai, né? São as pessoas que estão acostumadas a ouvir, né? Então assim, e daí chega aquele monte de voz diferente, pegando e passando de colo em colo, né? E chacoalhando, né? E tá com fome, lógico que o bebê vai se estressar mais, né? E daí a mulher já tá minada com todas aquelas questões, ela não vai querer ficar perto do bebê. Se ela pegar o bebê, ela vai estar nervosa, o bebê vai chorar mais ainda e vai querer se afastar dela, né? Então, assim, é muito emocional ali, né? Então, quando as mulheres estão com dificuldade, a primeira coisa é se refugiar e amamente sozinha, né? Vai amamentar sozinha. Tranquila, curtir aquele momento, né? Isso, o bebê vai chorar? Vai, mas é a única forma dele falar. Ele não consegue falar. Então, se ele está com dificuldade, se ele não quer, se ele quer, é chorando que ele vai falar, né? É verdade. Então, assim, eu particularmente oriento muito em relação a isso. Você tem que manter a tranquilidade. E, né, o acompanhante, o marido dela, o parceiro dela, o esposo dela, ele também tem que estar orientado em relação a isso, porque geralmente eles não podem fazer muita coisa, então eles são os primeiros a desesperarem, né? É verdade. Porque eles não dão o peito, então não tem o que eles fazerem, né? E daí o que eles fazem? Correm na farmácia e compram com a chuquinha, né? E passa outro leite, mas na fuga de tentar amenizar aquela situação, mas na verdade, dependendo, pode ser uma complicação ainda maior, porque daí esse bebê vai pender para outro tipo de leite e vai querer deixar o peito. E muitas vezes a mulher, ela já tem o leite, né? É verdade. A questão é que ela não consegue administrar isso ou até mesmo saber que ela já tem. Porque muitas pessoas não sabem manusear a mama para tirar o leite e mostrar para ela, olha, você tem leite, entendeu? Verdade. Porque só de apertar não sai. Então você precisa fazer uma massagem, precisa, né, soltar um pouco esse leite, e daí você mostra para ela, olha, tá vendo? Você tem leite. E algumas até choram, nossa, eu tenho leite. Então a questão é a administração emocional de toda a casa, a situação, né? Noeli, eu gostaria muito de continuar falando com você sobre esse assunto tão importante, né, tão abrangente, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra de apoio para aquelas mães que são mães de primeira viagem, né, que estão recebendo seu bebê e de repente estão vivenciando um momento difícil.
Então, para que elas deixem a preocupação de lado e que curtam essa fase, né? Que é amamentar o seu filho, porque a amamentação é muito importante na vida dos dois. Com certeza, Roseli. A amamentação, principalmente inicial, ela é de extrema importância mesmo, ela é uma vacina para o bebê, né? Então, a mulher que está passando por alguma dificuldade, ela precisa ter paciência, né? Essa é a paciência e orientação. Se está com dificuldade, vá buscar uma orientação. Se conhece algum profissional, né, que sabe sobre a amamentação, pergunta, chama para ajudar, né? Mas não deixe de amamentar por falta de paciência ou por dor, né? Por complicações, né? Ou por simplesmente questões estéticas, né? Porque muitas mulheres acabam deixando de amamentar por isso também, né? Mas não pensam no bebê, né? Na vacina que ele recebe, né? Na imunidade que esse bebê tem. Isso vai refletir lá com na saúde certeza. dele. A mulher, ela tem que buscar mesmo uma orientação, né? Não é só ali na complicação, é durante a gestação, né? E no pós-parto também, né? Mas assim, não deixe de amamentar, porque é um ato de amor, não só para ela, né? Mas para o seu filho também. Principalmente, né? Tá certo. Newellen, e para quem quiser conhecer a Newellen assim pessoalmente, né? Porque hoje já estão te conhecendo aqui na TV, fala pra gente o seu endereço, onde podem te encontrar, para que você possa orientar essas mães, né? Geralmente eu atendo mais no telefone. Mais no telefone. Porque eu não paro muito, Tá certo. né? Mas eu atendo na Rua Quintino Bocaiúva, né? Número 1294, certo. Né? No Estúdio Físio. Mas assim, principalmente relacionado à amamentação, eu atendo em domicílio. Em domicílio, né? Geralmente eu vou até essa mulher, né? Certo. Então, podem me ligar no 9619-2469. Certo. Tá? O Newellen, e na verdade, a mãe que quer informações sobre a amamentação, ela não precisa esperar o bebê nascer, né? Ela pode te procurar antes já. Com certeza, né? Quanto mais cedo a orientação, mais prevenção ela vai ter de complicação. Tá certo, Newellen, obrigada por ter vindo mais uma vez, eu te agradeço. O programa está nota 10 e eu espero te receber outras vezes aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a participação, né? Isso é um assunto que eu amo, então para mim é um prazer falar disso. Com certeza. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Você que queira mandar alguma sugestão de pauta, está passando aqui no rodapé o nosso e-mail, você pode mandar. E eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá! Olá! Começa agora aqui pela TV Grandourados o programa Saúde e Bem-Estar. E no programa de hoje vamos falar sobre fisioterapia obstétrica, ou seja, os cuidados que a mãe deve ter no período de gestação. Assim ela e o bebê estarão muito mais seguros nesse período tão importante na vida dos dois. E para falar deste assunto, eu convidei a Newellen Garcia, que é especializada em fisioterapia obstétrica. Mas antes disso, nós vamos conhecer os nossos apoiadores, mas eu volto já.